Olá, boa tarde, tudo bem? Daqui a pouco a gente inicia a nossa live aqui, fazer sobre perguntas e respostas. Estamos acertando, se ouvir algum barulho de fundo aí, é o pessoal fazendo o corte do mato. Então, vou dar um tempinho aqui só para o pessoal entrar, para dar uma verificada na questão do áudio, como é que está. E a gente já começa a nossa conversa. Perfeito. É isso aí. Vamos embora celebrar a vida da melhor forma possível. Então, se vocês quiserem, quem chegar depois, inclusive, também, lembrando que o horário pode não ser o mais adequado, né? Mas é o melhor que nós tivemos, em razão do encerramento do ano, penúltimo dia com atividades na administração pública e também na Casa dos Conselhos. Semana que vem nós não temos o expediente. Volto a dizer, o celular estará disponível, caso precise de alguma coisa, o meu, né? Quando eu falo meu, o da diretoria. E nós vamos conversar brevemente aqui, coisa de 20 minutos, no máximo aí. Se quiserem depois interagir, vocês podem interagir pelos comentários. Inclusive, vou aproveitar agora, vou colocar um link aqui nos comentários, que vocês vão ter acesso daí ao álbum do Facebook, que está publicado na sequência, todas as nossas artes e também as nossas textos sobre a série informativa. E essas séries vão continuar o ano que vem, diariamente, enquanto nós tivermos conteúdo, e depois nós vamos realizar um treinamento, pode ser virtual, pode ser presencial. Pelo menos a minha intenção, agora em 24, o primeiro treinamento a realizar-se seria um treinamento de comunicação, onde nós vamos falar um pouquinho da divulgação das ações dos conselhos e como atuar com essa forma de comunicação através do Instagram, Facebook, YouTube, e também como cada conselheiro pode atuar nas suas próprias mídias digitais. Pretendo alguma coisa dessa vez é um cursinho um pouquinho mais longo, umas 2 horinhas aí, pode ser também presencial ou à distância, só definimos uma data, ou aquilo que eu já faço antes, né? Eu venho, depois o conteúdo vai ficar aqui disponível para as pessoas poderem fazer uso. O que mais que eu tenho para comentar sobre isso? Deixa eu só ver aqui. Tá, o som tá legal, recebendo. Se quiserem interagir comigo, é só vocês comentarem aí nos comentários, dizer a pergunta, algo assim. E também dizer para mim como é que está chegando o áudio. Tá? É a nossa primeira conversa. Nós vamos ter muito ainda para falar. Deixo aqui meu agradecimento a cada um dos conselheiros desse ano que se encerra em 2023. Essa é a minha segunda passagem aqui pela Casa dos Conselhos. Depois de uma boa conversa com a capitã Simara, ela entendeu a forma de atuação e de trabalho, nos chamou de volta. Agradeço também aí os presidentes, os conselheiros, diretores e secretários aí que batalharam e estiveram junto nesse novo retorno. E a proposta é criarmos situações que venhamos a difundir conhecimento, facilitar cada vez mais a ação dos conselhos, contribuir com as mesas diretoras e principalmente com a política pública. A nossa intenção é muito clara nesse sentido. Atuar para que os conselhos realizem o seu papel na política pública. E vocês perceberam, ou quem não percebeu ainda, lá no Instagram você vai encontrar, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que eu criei o destaques no Instagram. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, peraí. Isso é uma conversa, vai acontecer exatamente isso. Se alguém chegar aqui e precisar de alguma orientação, apoio, eu vou também, qualquer coisa, dar uma paradinha aqui, converso lá e vamos trocando ideia com você. Já temos aqui Anjos da Roda, né? Anjos de Rodas. Sucesso nessa empreitada, um abraço também. E sucesso para vocês, né? Conselheiros, pessoal do conselho, das mesas diretoras. Meu principal agradecimento por esse 2023 de atuação e muita coisa boa nós vamos fazer ainda para 2024. Volto a dizer, se vocês ouviram o barulho de fundo, é o pessoal cortando a grama aqui, a questão da veladoria. Isso melhorou muito. Então nós temos aí praticamente, no mínimo uma vez por mês, o pessoal está passando por aqui fazendo esse serviço no entorno aqui da praça. E nós aproveitamos também para auxiliar um pouco
população no entorno, o que for necessário. E além dos conselhos, né? Então, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão encontrar, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Destaques. Se vocês clicarem no destaque, vocês vão ter acesso desde a primeira até... Opa, deixa eu apertar aqui de uma forma que vocês consigam ver aí. Depois a gente vai conversando, fica tranquilo, tá vendo? Então vai tendo todas as apresentações sequenciais, elas estão num destaque específico, chamada série informativa, onde você clica na imagem e você vai à publicação, e lá você tem, além da imagem, o conteúdo que está na publicação na parte de baixo. Deixa eu clicar aqui. Então você tem a live, na live, só um minutinho. Na ata, vou constar uma reunião de missão, foi verificar os conselhos. Estava aqui orientando o pessoal do Condepar, então, mas eu preciso se acostumar. E essa é a dinâmica nossa aqui mesmo. A gente não para nunca, não cessa. Depois esse conteúdo vai ficar também no YouTube e eu devo também colocar ele no Instagram. E essa é a nossa primeira conversa. Lembro, tem toda uma jornada, é final de ano. Muitas pessoas já estão com a programação de encerramento de ano, outras não. É o primeiro encontro, provavelmente o próximo nós façamos no período da noite. Ou até se o pessoal entender mais adequado, a gente pode fazer um sábado de manhã, não há problema nenhum. Porque a nossa intenção é exatamente levar conteúdo e informação. Então, eu estava auxiliando o pessoal ali, voltei para conversar com vocês. Instagram, destaque, você vai ter toda a publicação, ela vai continuar. Tudo que nós publicarmos daqui para frente vai estar lá naquele destaque chamado série informativa. E no link que você está vendo aí nos comentários, eu vou colocar aqui para exibir para vocês, neste link que está aqui abaixo e nos comentários, você acessa o álbum do Facebook com a mesma sequência. Desde a primeira imagem, com os textos, até a última. Isso para facilitar vocês buscarem conteúdo. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa, podem fazer pelo comentário. Se não, vou fazer a síntese que nós tivemos até hoje. Nós iniciamos a série informativa no mês de novembro. No mês de dezembro, desculpa. E viemos aí todos os dias publicando algum conteúdo referente ao conselho. No primeiro conteúdo nós informamos da série, que haveria essa sequência. Depois nós comentamos sobre a questão dos tipos de conselhos, que são conselhos globais, temáticos, de programa, de políticas universais, tipo Sistema Único de Saúde, SUAS, ou territoriais, que são aqueles que tratam dos conselhos locais de saúde, por exemplo. Os temáticos, por exemplo, sobre drogas, os conselhos de programas, Fundeb, CAI. Aí, na sequência, nós vamos falar das funções dos conselhos municipais. Que a maioria dos conselhos, no mínimo, ele é consultivo, propositivo e fiscalizador. O ideal é que também o seja, que a grande parte aqui na língua já o é também, deliberativo, além do papel de mobilização, e também normativo. Na sequência, nós falamos sobre as atribuições dos conselheiros. E, normalmente, as atribuições estão previstas na lei de criação. Então, você vai sempre encontrar na lei de criação as atribuições dos conselheiros. Deixa eu pegar aqui, continuar a nossa conversa. Os conselhos e as suas dificuldades enfrentadas. Nesse aqui, eu faço a noção muito clara de como é que funciona, porque, para aqueles que não sabem, eu fui, antes de ter essa função que eu exerço hoje, eu fui conselheiro municipal de 99 a 2005, pela sociedade civil. Eu comecei no Conselho sobre Drogas, famoso COMEI. Para mim, iniciar minha função no COMEI em 99, eu passei de 97 a 99, estudando
tudo que era possível sobre dependência química, políticas de atendimento, políticas públicas de atendimento a pessoas que fazem uso abusivo de substâncias ou atitudes. Apresentei o programa Humanos Perfeitamente Humanos pela Rádio Valinhos por 5 anos. Ao mesmo tempo, saía no jornal Terceira Visão, Jornal de Valinhos, aos quais deixo meu agradecimento, a coluna Humanos Perfeitamente Humanos, que era a síntese do que a gente conversava no programa nos sábados, depois nos domingos de manhã. Então lá eu senti, nesses 99 a 2005, eu senti quais eram as dores dos conselheiros. E aí eu, na época, em 2004, na eleição de 2004, eu propus aos 3 candidatos esse projeto, que é a Casa dos Conselhos. O prefeito Marcos, e com meu agradecimento a ele também, fez a implantação da Casa dos Conselhos em 2008, para ser exato, 17 de maio de 2008. Eu atuei aqui até 2012, depois eu fui para assessoria na Câmara Municipal com o Popó, passei um período de também de desenvolvimento econômico e voltei em 2023 a pedido da administração pública. Aí tive um intervalo, tive que sair, retornei agora e vamos dar sequência a isso. E aqui eu deixo meu agradecimento à prefeita Capitanio Sinara por ter entendido a ideia de como trabalhamos e entender a importância de uma estrutura que ofereça apoio, gestão aos conselhos, não só na questão da sociedade civil, mas no poder público também. Porque há muito desconhecimento, né? A maioria das pessoas, elas desconhecem o papel do conselho e dos conselheiros. Eu vou retirar o que está logo abaixo, só para vocês lembrarem que isso aqui está no comentário, é o álbum que dá acesso às publicações sobre a série informativa no Facebook, porque no Instagram você vai em detalhes. Aí depois dessa conversa que nós tivemos sobre as dificuldades, nós passamos a dizer como se cria um conselho, quais são as etapas para que um conselho seja criado. Na sequência, nós comentamos sobre como se divulga esse papel do conselho, como o conselho, e o que é um conselho. O conselho, normalmente, como síntese, ele atua numa política pública, que ela pode ser intersetorial, que a grande maioria delas o são, mas pode atuar desde a área da saúde, que é universal, até um conselho temático, vou pegar o mesmo exemplo da saúde, que é o conselho sobre drogas. Depois nós passamos à criação. Normalmente a criação dos conselhos, ela surge de uma demanda da sociedade, que passa pelo poder público executivo, que cria um projeto de lei com estruturas, composições, e faz a publicação, leva a lei, leva a mensagem, o projeto de lei à Câmara, os vereadores aprovam e elas, pós-sancionadas, se torna a síntese, a base dos conselhos municipais, da lei de criação. E a lei de criação, a qualquer momento, ela pode ser modificada. E existe uma diferença, a diferença básica entre conselho e comissão está nas atribuições. As comissões, normalmente, elas são criadas até por decreto. Você pode criar um comitê, uma comissão, via decreto. E você pode também criar conselhos, mas aí já por lei. Conselhos não podem ser criados por decreto, porque eles exercem a fiscalização, o acompanhamento, deliberação, a normatividade de uma política pública. E o papel do conselho é exatamente isso. Todos os conselhos que atuam, vou pegar agora um conselho de direitos, por exemplo, e ele atuar na promoção e na defesa do direito, ele está exercendo sua função. Se pegarmos um conselho, por exemplo, de política cultural, nele nós encontramos a política cultural, e a partir do momento que também se promove essa política e também se acompanha, fiscaliza, você está exercendo a sua função. Então, vou pegar até um exemplo que nós estamos vendo, amanhã deve sair publicado o plano de ação do Conselho do Idoso. Era um conselho que passou praticamente um ano parado. E esse ano ele retomou, ele está em pleno funcionamento, vai publicar já seu plano de ação, já estão fazendo as visitas às entidades, já estão fazendo a função desse Conselho Municipal. Então, o que eu vou recomendar a vocês? Acompanhem sempre as mídias digitais dos conselhos. O telefone vai tocar porque nós estamos no horário de trabalho. Isso é normal. Daqui a pouco o pessoal lá na frente atenda. Nem se preocupe com isso. Tem pessoal que às vezes que me vê, vou até fazer um parênteses aí.
Tem pessoas que me veem fazendo cobertura de eventos e ficam preocupadas em passar em frente da Câmara. Fica não. Porque se é um ambiente público, pessoas vão passar na frente da Câmara. A mesma coisa aqui. Eu estou no local do trabalho, durante o horário do expediente. Eu orientei aqui o pessoal ali do Condepar. Vai tocar o telefone, provavelmente o celular não, porque os meus celulares, eles não vibram, eles não tocam. Então, peço até a gentileza de vocês, às vezes, que tentam ligar para mim. Eu acompanho mais pelo WhatsApp. O WhatsApp fica instalado nesse computador da diretoria, então eu consigo acompanhar por ali. Então, eu estou fazendo uma síntese que nós temos publicado até hoje. E aí, quem tiver alguma dúvida e quiser colocar no nosso comentários ali. E essa é só a primeira, gente. Relaxa que muita história nós vamos contar ainda. A minha intenção, ano que vem, pelo menos bimestralmente, realizarmos um treinamento. É o primeiro que eu quero realizar com vocês. Vou retomar agora quem está chegando nesse momento. É um treinamento sobre comunicação, sobre como difundir o conhecimento, que não é só para os conselhos, não só para os conselheiros, mas também até para as entidades do terceiro setor. E essa é uma coisa que eu faço voluntariamente, vou continuar fazendo, que é as coberturas de eventos culturais, alguns esportivos, mas principalmente culturais e do terceiro setor. Então, e uma coisa, agora, em janeiro, bem no começo de janeiro, nós já vamos lançar o mapeamento do terceiro setor. Por 2 motivos. Primeiro, para conhecermos o terceiro setor da cidade. Segundo, facilitar, contribuir para que as eleições dos conselhos sejam feitas de forma mais tranquilas e rápidas. Porque se o cadastro estiver atualizado no mapeamento, você só vai dizer que o cadastro está feito, nós mesmos vamos verificar, mas se quiser vai poder dizer, e você vai simplesmente enviar o ofício e a ficha de inscrição, que também nós queremos fazer isso de forma virtual, para as inscrições dos conselhos. Vamos tentar agilizar cada vez mais essa forma de eleição e contribuir para que cada vez mais também a sociedade civil venha participar. Então, marca aí. 2 coisas que vão acontecer, provavelmente já em janeiro. Esse treinamento de comunicação e o mapeamento do terceiro setor. E quero iniciar o ano também, tudo dando certo. O protocolo, nós já temos o protocolo da casa através do DOC via sistema da prefeitura. Nós vamos fazer através do formulário, lá do sistema também da prefeitura, para você fazer o protocolo direto na casa, sem necessidade de login, nada. Simplesmente vai entrar no link, vai colocar os dados, juntar o arquivo e vai encaminhar para nós e vai para os seus franzinos sair com a numeração de protocolo. E aí, nós tínhamos conversado sobre a questão da lei, que a lei pode ser modificada, e a diferença entre conselho, comissão e comitê. Basicamente, conselho criados por lei, comissões e comitê podem ser criados por decreto. Normalmente, eles têm prazo de validade. Já os conselhos não, são de prazo determinado. E você também pode entender a perenidade do conselho vendo os mandatos. Mandato após mandato, o conselho continua em funcionamento. Muda-se a mesa diretora, muda-se conselheiros, e o conselho continua atuando. A nomeação dos membros do conselho, que foi outra conversa que nós tivemos, é através de decreto municipal. Aqui em Valinhos, nós temos o costume, e é feito dessa forma, através de decreto. Há cidades que são expedidas portarias para a nomeação de conselheiros também. Mas em nossa cidade utilizamos o decreto. Então sempre haverá necessidade de alteração. Inclusive, volto a lembrar, assim que eu vim no primeiro período na Casa dos Conselhos, eu verifiquei que alguns conselhos estavam atuando sem nomeação de conselheiros. Então, essa é de suma importância. Porque quem não tiver no decreto não está no exercício do mandato. Então, lembre sempre disso. O seu nome tem que estar no decreto municipal. Se ele não estiver no decreto municipal, você não é conselheiro ainda. Aí, depois de nós tratarmos sobre a questão da nomeação, nós falamos também sobre quem escolhe os conselheiros. O poder público, através da indicação pelas representações das secretarias. A sociedade civil, através das eleições, ou aqueles conselhos que já têm, que a gente chama de cadeira cativa, que fazem a indicação através daquela determinada entidade. Exemplo, o Condepar, por exemplo, tem 3 vagas que são cadeiras cativas. Tem a OAB, a Associação de Preservação Histórica e a Associação de Engenheiros. Então, esses estão, aspas, obrigados a fazer a indicação de estar no conselho. Os outros vêm por eleição. A maioria dos conselhos passa por eleição à sociedade civil.
E nós temos sentido, aí eu até faço um adendo a vocês, temos sentido esse esvaziamento, que pode ser pela diminuição de entidades do terceiro setor, que agora nós chegamos a 25 conselhos municipais, os dois últimos é de segurança alimentar e da promoção e defesa civil. Então nós temos 25 conselhos na cidade. Se você vê, a maioria dos conselhos, a maioria das entidades também pode participar. Tem entidades específicas que você tem que estar registrado em conselho. Mas isso tudo a gente vai conversando e vai esclarecendo com o decorrer do tempo. E, para minha felicidade, todos os conselhos têm uma sede. E aonde que é a sede dos conselhos municipais aqui em Valinhos? Exatamente, Casa dos Conselhos, desde 17 de maio de 2018. E aí, inclusive, vou mandar um abraço para o meu amigo Pio, que foi conselheiro e presidente do Conselho Municipal de Saúde, que ele faz aniversário exatamente no dia 17 de maio. De que ano? Aí é outra história. Só vou dizer para você que ele é um pouquinho mais velho do que eu sou. Quase uns 22 anos mais velho. Mas fica meu abraço ao Pio, grande pessoa, grande parceiro. Minha alegria de estar junto, assim como eu me sinto feliz de estar com vocês no decorrer desse ano. Coloco à disposição sempre. Volto a repetir para quem está chegando agora, o celular, mesmo no período de afastamento, de ponto facultativo, estará disponível. Meu celular, a diretoria de cidadania. Deixa eu ver se até se inscrevo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Porque aqui nós vamos fazendo e marcando, né? Porque estamos ao vivo, estamos durante o horário de trabalho. E depois fica até a dica de vocês comentarem comigo se vocês veem a necessidade de... Tá aqui, ó. Meu telefone, 19-98934-0000, diretoria de cidadania. Vocês podem ficar à vontade, tendo... e volto a dizer, os telefones não tocam, não vibram. Então, quem tentar ligar para mim, não espere que de imediato eu vou atender. Vou atender se ele estiver na mesa, ou vou atender se ele estiver com o WhatsApp conectado, como eu estou aqui agora. Porque é um estilo que eu adotei. De forma de você poder acompanhar e controlar o volume de informações que chega para você. Eu tenho uma experiência, quando eu estive no STE por 2 anos, nós implantamos lá, foi uma das primeiras secretarias a implantar o WhatsApp. Foi na época da implantação via rápida empresa. Em 8 meses, eu troquei 20 mil mensagens. E falo eu por quê? Porque eu esse celular ficava na minha mesa. Ele, na verdade, já usava o telefone, era o número fixo da secretaria, mas foram 20 mil mensagens trocadas. E ainda fazendo o serviço rotineiro, você tem uma ideia de por que meu cabelo e a branquitude veio, né? Porque não é fácil, não. Então tá aí, mais no finalzinho eu volto com o número de novo para vocês. E aí também, deixa eu adicionar aqui. Só que aí esse não vai estar no período de ponto facultativo. Mas está aqui, esse é o WhatsApp da Casa dos Conselhos. Quem não acionou ainda, adicione. Se precisar de demandas via WhatsApp. No finalzinho eu faço um resumo de tudo que eu falei até aqui. Então, nós temos parado na questão da sede dos conselhos. Casa dos Conselhos. Ela, com 25 conselhos, ela ainda suporta. Há uma tendência de, com o tempo, temos que aumentar. Quem acompanhou a mudança, nós fizemos no plenário dos conselhos aquela mesa central. Eu adoraria fazer no formato de U. Só que aí eu entendo que nessa fase que nós estamos, a melhor fase é a fase da mesa, onde as pessoas conseguem colocar material, conseguem escrever, mas tudo aqui, lembra, é uma construção coletiva. E aí eu aproveito para exatamente nessa construção coletiva dizer o meu agradecimento aqui à equipe da Casa dos Conselhos, ao Sérgio, ao Matheus, à Gi e à Sandra, que é a secretária executiva do Conselho de Saúde, o Wagner Alves, que ficou um período aqui comigo, a Márcia, que esteve no período de substituição também, porque todos nós atuamos e buscamos sempre o melhor e dar contribuição ao Conselho. Porque a nossa finalidade aqui, eu sempre deixo bem claro isso para você também, ela é muito clara e é objetiva. É transparência e pontes. Esse é o nosso papel. Se nós fizermos bem isso, tudo vai dar certo. Então fica a dica a vocês aí, conselheiros, mesa diretora também,
E volto a dizer, se o pessoal quiser interagir comigo, através dos comentários, como fez o Anjo de Rodas, a Patrícia aqui, mandando um obrigado, e dizem que eu sou top, né? Eu dizem que tem duas escolhas comigo, ou The Best ou The Beast. Aí fica a escolha de cada um. E eu simplesmente entendi que o ser humano é o respeito maior ao ser humano. Porque o conselho ele existe, mas é formado por pessoas. A administração pública existe e é formada por pessoas. Porque aqui também, a boa tarde, eu acompanhando a transmissão aqui do Centro de Cidadania e Defesa Humana e Desenvolvimento Social do Artstank. Então nós estamos em boa companhia. O Paulo Henrique aqui, ex-presidente e conselheiro de saúde, continua no comunitário. Sucesso sempre para nós. Nós merecemos isso. Eu adoro dizer para vocês que é bom estar ao lado de pessoas que querem realizar. Sei que às vezes é cansativo, sei que por vezes a gente não acha a resposta, a questão é burocrática, mas nós estamos juntos. Enquanto eu estiver aqui, vocês podem ter certeza. Vou contribuir para que vocês realizem o melhor de vocês, que os conselhos realizem o melhor que têm. Nós estamos ainda engatinhando aqui, já estamos indo para o terceiro conselho que nós estamos organizando a questão de livros e arquivos, para deixar tudo zerado, bem, quando eu falo zerado, tudo organizado, para que o conselheiro, quando tome posse e faça o conselho andar, ele consiga fazer o seu máximo na sua 2 horinhas ou 2 horas e meia que venha para a reunião, ou o período que estiver participando de comissões, ou ainda, se fizer parte da mesa diretora, ter um trabalho maior durante o mês. Mas vou exagerar. A atuação do conselho, por mais densa que ela seja, tirando a questão da mesa diretora, você vai contribuir com no máximo 6 horas por mês de ação. E dá, se organizar, dá para você fazer tranquilo. A mesa diretora já é um trabalho um pouquinho mais pesado, mas se ela for distribuída, você também consegue. Vamos exagerar que você preste 2 ou 3 horas por semana de serviço em função da mesa diretora. E o nosso papel vem exatamente aí. A função da Casa dos Conselhos é exatamente facilitar a ação dos conselhos. É através de minutas, através de produção, de envio, de comunicação. Por isso que fica a dica para você que está nos acompanhando aí. E pode, entre aspas, não vou marcar dia ainda, mas você pode marcar que nós vamos fazer o primeiro treinamento de 2024, será sobre comunicação. Fotos, vídeos, divulgação sobre mídias digitais dos conselhos e também para as entidades. Provavelmente vai fazer de forma virtual. Se houver necessidade, a gente faz virtual e marca um encontro presencial para vivenciar aquela forma de comunicação que for passada a vocês. Quando nós tínhamos parado aqui, eu falo sobre a questão da sede, né? E depois se pergunta se os conselhos precisam ter comissões internas. É ideal que tenha. Para quê? Exatamente distribuir. Porque se você não tiver comissões internas dentro do conselho, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar a mesa diretora e vai sobrecarregar a plenária também. Porque vai vir um conteúdo, volume muito grande de decisões a serem tomadas. Se você possui comissões, por isso que é o ideal ter comissões internas, você dilui no decorrer do mês. Tem comissões que precisam atuar, vou exagerar, uma única vez no mês, que é para acompanhar contas, prestação de contas, outras que têm que acompanhar entidades. E a partir do momento que você faz, ela fica específica na sua área de atuação, você consegue divulgar de forma muito mais tranquila as ações e também trazer para a ordem do dia dos conselhos. Às vezes, eu sei, acontece isso, em razão de demandas, que você tem pautas que chegam em cima da hora. O ideal é, por isso que tem o regimento interno, com prazo, mas convocar uma reunião extraordinária, por menor prazo que você tenha, ou maior, ele não passa de 72 horas. Por quê? São coisas urgentes. Que às vezes, por serem conselhos, somente os conselhos estão vinculados a fundos e eles têm as suas expressões de outros entes federados, tem necessidade de aprovar, às vezes, situação de registro, de conta. Então, haverá situações que vai ser chamado de forma emergencial. Mas o ideal é sempre, e depois que você vivencia o primeiro ano de conselho, e você vai vivenciando o conselho, você vê que é tudo, tem uma rotina que segue. Então, você consegue planejar essas discussões entre o conselho para que elas não venham de forma emergencial. Então, recomendo sempre que os conselhos tenham as suas comissões internas de suma importância para diluir e distribuir
trabalhos e também para engajar o máximo de conselheiros possível. Essa é a parte ideal. Devia ter pegado água, esqueci de pegar água para mim. Não vou sair para pegar, não, porque nós estamos daqui a pouco quase acabando. E os conselhos podem e devem solicitar informações ao poder público, à sociedade civil, às entidades, a qualquer órgão que ele entenda que ele precise de informação. Agora, com o DOC, como todos os conselhos têm um DOC, facilitou. Que hoje você consegue protocolar online, entra ali, manda e já vai para todas as secretarias que você precisa. E a resposta vem também por escrito e online. Então, é uma necessidade e o conselho tem sempre que buscar essas informações de forma tranquila. E depois nós falamos sobre a questão das ações dos conselhos. Se elas devem ou não ser divulgadas. Têm que ser divulgadas. Por causa de um princípio constitucional. Publicidade. Nós não podemos nos sair dele. A Constituição Federal ela apresenta 5 princípios básicos. O famoso artigo 37. Nós temos o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 elementos básicos, 5 princípios que a Constituição nos traz, em que nós devemos atuar de forma clara. Vou até fazer um adendo aqui para vocês. Mandar um abraço para o Eugênio, que está nos acompanhando aí também. Todas as ações do conselho têm que ser divulgadas. Então, conselheiros, mesa diretora, quem estiver me acompanhando, for acompanhar depois, não deixe de publicar. Basicamente, a sequência é sempre a mesma. Convocação, ata, resoluções, portarias e outras atribuições que o conselho tem. Mas basicamente é isso. Então, todo mês vai ter que sair isso. Nós estamos fazendo aqui, só para vocês terem ideia, CMDPD. Nós estamos fazendo e refazendo, porque essa parte que me entristece. Eu não localizei livro, ata do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de 2017 para baixo. Então, nós vamos reconstruir onde acharmos, o que acharmos no boletim, mas nós vamos construir novamente os livros, atas do Conselho. Tá? Então, você que está me acompanhando aí, deixo bem claro isso para você. A função da casa é contribuir para que os conselhos funcionem da melhor forma possível. E repito, meu agradecimento a cada um de vocês, conselheiros, porque eu já fui, sei como é que é, tanto sociedade civil quanto poder público. Essa é só a nossa primeira conversa. Deixo minha gratidão também à prefeita Lucimar, porque ela entendeu a forma de atuação, a forma como nós realizamos isso. E vamos continuar até o final, até que tudo esteja redondo e depois tudo flua da melhor forma possível. Porque um conselho atuante é a política pública certa e garantida. E é isso que nós temos que fazer aqui. Que cada política pública do município funcione de forma redonda. Lembra, se você tiver alguma pergunta que queira fazer, eu sei que não é o ideal, mas está aí para você escrever nos comentários. Poderia ser uma situação presencial, mas vamos usar muita tecnologia de comunicação. Meu grande desejo é que venhamos um dia transmitir todas as reuniões de conselhos. Todas, sem exceção. O que nos falta são 2 elementos apenas. Os conselhos definirem, que assim o querem, e o segundo, a qualidade de áudio. Porque de imagem nós já conseguimos resolver. Vocês podem ver por aqui, podem ver pelo computador lá do plenário, a câmera está lá de qualidade também. Nos falta só o exercício, o treinamento para qualificar o áudio e aí podemos transmitir. Fica uma referência para vocês aí. Deixa eu pegar aqui. Cidade de Timbó, lá em Santa Catarina, se estiver enganado. Eles transmitem todas as reuniões do conselho com uma câmera em plano geral e com áudio ambiente. A minha intenção é já ter um áudio com melhor qualidade. Essa é a minha intenção para 2024. Colocarmos aqui pelo menos uma mesinha com 4 canais, um microfone, dois microfones sem fio, o som ambiente, o som que sai da mesa e vai para o computador também. Mas volto a dizer, eu não imponho nada, é um diálogo. Os conselhos que entenderem que estão maduros e é necessário e cumpre o princípio constitucional da publicidade, vamos embora para a transmissão. É o ideal. Transmissão, não, ele vai pelo YouTube. Por quê? Porque no YouTube você não precisa ter conta para assistir. No Face você precisa, Instagram também, mas no YouTube não. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha conta, ele consegue assistir. Mas fica aí como sugestão, porque nós temos outras prioridades antes disso. E a nossa conversa
que estava sobre a questão da busca de informação junto ao poder público, ela também passa pela divulgação dos conselhos. Então, assim que eu retornei à administração pública no começo de 22, 23, a primeira coisa que acertei e combinei com a administração pública: valinhos em conselhos, que são as mídias digitais do conselho: Facebook, YouTube e Instagram. E também nós temos o e-mail, só que nós utilizamos o e-mail institucional da casa. Instalamos o WhatsApp na casa também. E também o WhatsApp da diretoria, para que vocês tenham condição de entrar em comunicação de qualquer forma que quiserem. E tudo que acontece nos conselhos é divulgado. Então eu peço a gentileza de vocês, conselheiros e mesa diretora, que sempre enviem a questão da convocação em pauta, que ela saia no boletim, porque nós pegamos, colocamos também na agenda. E lembro, a agenda da Casa dos Conselhos, ela é totalmente aberta. Você acessa, vou até pôr o link aqui para vocês, através do Linktree. Deixa eu pôr aqui nos comentários. Só um minutinho. Aqui, ó, já temos uma resposta. Temos cópia de ata do CMDPD, o Centro de Cidadania Eduardo Stein. Já está aqui, ó. Só, se tiver os arquivos digitais, só passar por aqui, me trazer, ou então mandar pelo e-mail, ou, se for físico, só me encaminhar. Vamos recompor esse livro. Nesse link que eu estou mandando nos comentários para vocês, deixa eu só trocar aqui o banner, que estava com o telefone da casa, retorno o meu telefone e depois, no finalzinho, eu ponho de volta. Então, tá vendo? Dialogando, nós já chegamos a mais uma solução. Então, com a divulgação através de um canal de comunicação específico, por isso nós vamos fazer o primeiro treinamento nosso sobre comunicação, para entender como funcionam esses meios, o que é ideal você estar publicando. Eu entendo que o ideal para todos os conselhos é publicar sempre. Convocação em pauta, a ata, a gente pode pôr link, mas normalmente é texto muito longo, não há necessidade, mas pelo menos a convocação em pauta. E sempre a divulgação através de fotos ou vídeos, dependendo da situação, das reuniões de conselho, para que nós possamos sempre mostrar que os conselhos nessa cidade trabalham, os conselheiros também trabalham muito. Pode evitar de mim que vocês doam o sangue. E depois da questão da divulgação, nós tratamos também sobre a hierarquia de normas. Então há sempre essa discussão, e ela é sempre um debate saudável e necessário, que é a questão... já passaram para mim que as atas estão no Word. Beleza. Aí nós temos as opções. Se quiser mandar por e-mail aqui para casa, ou se quiser trazer, a gente copia do computador, do pendrive. Lembra, a partir de 2017, agosto, setembro, julho. De julho de 2017 para baixo, nós não temos nenhuma documentação do Conselho da Pessoa com Deficiência. Nós vamos regularizar isso dentro daquilo que nós encontrarmos no boletim e agora com auxílio também, para que possamos recompor essa história passada. Beleza? E vamos ao finalzinho aqui, porque na minha ideia não é segurar vocês muito tempo, não. Já é uma quinta-feira, tanta coisa acontecendo, e nós vamos ver a hierarquia. Sempre você tem que levar em consideração a lei de criação do Conselho. Depois, dependendo do que a lei de criação falar sobre o regimento, ou regimento para questões internas, e aquela questão que é sempre debatida: deve-se se cumprir ou não se deve se cumprir as resoluções, olha a diferença, hein? As resoluções ou as deliberações dos conselhos, sejam estaduais ou sejam federais. Hierarquia de normas. As resoluções, deliberações do conselho são infralegais. Elas cabem quando a legislação municipal não estabelece, ou quando ela faz uma orientação ou uma recomendação de interpretação de determinado artigo. Se vocês pegarem o regimento interno da maioria dos conselhos, ou da totalidade deles, eles apresentam o seguinte: lá, possibilidade de mudança do regimento, fórum qualificado, mas sempre tem lá assim: as interpretações com relação ao regimento interno serão como orientações, serão deliberações que orientam a interpretação de determinada coisa.
determinada situação do regimento. Então, sempre haverá a necessidade de esclarecer, porque, lembre, a norma ela é formada por pessoas, e pessoas elas são falhas. A língua portuguesa também ela não nos ajuda muito. Não é todo mundo que domina totalmente o vernáculo. Olha a palavra vernáculo bonito, né? Até, agora parece que já mostrei até a minha idade, né? Mas para vocês entenderem que quanto mais simples, mais organizado, mais fácil a interpretação. E houver dúvida, é só buscar a interpretação. Então, como é que nós fazemos? Lei municipal, não encontra a resposta. Há uma orientação, uma recomendação ou uma deliberação de um conselho em nível hierárquico diferente. A ausência de normativa municipal, você vai aplicar o que aquela normativa diz. Porque ela passa por um fórum qualificado de deliberação. E é uma vivência de pessoas que já passaram por situações. Então, fica a dica aí para vocês: hierarquia das normas, começando sempre com a lei municipal, questões internas, regimento, as normativas que vêm de fora, elas sempre de caráter orientativo, na ausência da legislação municipal, segue-se o que vem das normativas dos outros entes, dos outros conselhos de entes federados. E retomando aqui para vocês a questão do Linktree, que está aí no comentário, que depois vai estar também no YouTube, na descrição, ele fala exatamente isso, que você tem acesso às páginas dos conselhos, não estão atualizadas ainda, só a composição que eu consegui manter atualizada. Logo, vocês vão ver que vai sair um menuzinho lá chamado Publicações, que é a sequência de publicações do Conselho com acesso ao boletim municipal. Então, você vai ter, no Conselho de Saúde já está lá, o Conselho da Pessoa de Ciência eu coloquei, mas tem que dar uma reformulada, que depois eu vi uma outra forma de fazer. Onde mais que eu vi isso? Tem mais uns 2 conselhos que eu já consegui colocar. Então, você vai ter a listagem do que está publicado no boletim, e lá vai ter um boletim que você clica nele e você abre o boletim para consultar a publicação realizada. Nós vamos acertar primeiro 2023 ainda. Semana que vem, apesar de não haver expediente, eu estarei ainda realizando essa ação para começar o ano zerado. E depois nós vamos retroagindo 2022, 21, 23, vamos descendo, até chegar à publicação da origem do conselho, se assim for possível. É um trabalho cansativo, extenuante, previsão de início e término dele de 3 a 4 meses, mas ao final você vai ter a história divulgada através do boletim municipal, que é o órgão oficial, e ali está o princípio da publicidade, dos atos do conselho, e resoluções que não são publicadas, não estão dada publicidade, se questiona exatamente a validade dela. Porque para ela entrar para o mundo jurídico, ela precisa passar por ali. Outra discussão que acontece muitas vezes aí sobre deliberação de conselho. Há necessidade de passar por homologação ou não do gestor público, seja do secretário, que é o hierarquicamente próximo aos conselhos. Eu recomendo que não passe, como acontece com o Conselho de Saúde. Por quê? Não se pode alegar depois que não vi, não sabia. Mesmo que o secretário esteja conselheiro, se ele está na função de conselheiro, não na função de secretário. Isso é uma outra atribuição que você tem que tomar cuidado. Não confundir quando o secretário está no conselho como conselheiro ou quando ele está como secretário. Parece que não dá para ser feita a diferença, mas dá sim. Porque ali ele segue as normas do regimento interno como conselheiro. Como secretário, ele responde através das leis, normativas e atribuições do princípio do direito administrativo. Então, há uma enorme diferença. Deixa eu ler aqui que Anjos de Rodas escreveu aqui. Peraí. Ela está dizendo que muito bom, que tem, graças a Deus, tem muita gente nova nos conselhos, principalmente conselhos comunitários, conselhos de saúde. A questão de comunicar, ela fala para comunicar, elucidar o trabalho e papel dos conselheiros, e é necessidade também passar pela esse conhecimento. Então, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês. Nós vamos manter, mas não ter mais outros encontros. Inclusive, ano que vem, tudo dá certo, fazer um treinamento com os agentes comunitários de saúde e depois também fazer talvez um manual, cartilhinha para mandar para os conselhos comunitários. E vamos fazendo isso, interagindo através daqui, que é o caminho mais rápido. Branca, do Conselho Comunitário e Conselho de Saúde, beleza. Bom ter você aí acompanhando a gente aqui. Deixa eu só orientar aqui o conselheiro. Espera aí.
Voltando aqui, fiz orientação, desculpe, vou deixar vocês esperando aí, vai tocar o telefone, eu volto a dizer, não, já parou de tocar. E é isso, nossa função aqui é exatamente essa, contribuir para que vocês, e sempre vou dizer para vocês, o que eu falo não é verdade absoluta, é sempre um grande debate. Quem quiser pensar de forma diferente, trazer um outro argumento, fique à vontade, porque o que a minha experiência mostrou nesses quase 25 anos de vivência de conselhos municipais? É que o conselho delibera por consenso. Então, quando você tem uma deliberação onde fica meio a meio, já mostra que o conselho há um acirramento de disputas sobre determinado tema. Quando ele decide por consenso, ou seja, enquanto nós não estivermos em consenso, não há deliberação. Vamos chegar ao consenso. O caminho do meio é sempre o melhor caminho. Mas é um exercício. Por isso que, normalmente, quando você faz pautas muito longas, aí fica a dica até para as mesas diretoras. Façam pautas curtas. Por exemplo, um item de deliberação denso ou pesado, se for o caso, um item mais leve, um item de orientação, e principalmente isso. Qualquer conselho, eu recomendo sempre, e hoje nós temos as mídias de conselhos, mas que ele faça a divulgação. Vou voltar um passo atrás com vocês, quando eu falei da questão do mapeamento do terceiro setor a partir de janeiro. A ideia também é para que essas entidades que vierem com o mapeamento, nem que seja o logo deles, nós vamos publicar nas mídias dos conselhos e colocar um pequeno story e link para acesso ao terceiro setor. Por quê? Porque sem o terceiro setor, a sociedade civil não há conselho. Da mesma forma que sem poder público não há conselho. Aí você pode ter uma associação, você pode ter um departamento dentro do poder público, mas isso não é conselho. Conselho, normalmente, e essa debate que nós estamos tendo agora, vocês acompanharem as publicações, nós estamos falando sobre os modelos de conselho. O conselho paritário, meio a meio, sociedade civil e poder público. O conselho tripartite, numa primeira divisão, onde os 3 segmentos são paritários entre si. Tripartite, 3 segmentos iguais. Um exemplo de 3 segmentos iguais em Valinhos, o CONTER, o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Ele é tripartite, é paritário. Agora você vai ter o tripartite paritário por um segmento, que é o que acontece com o Conselho de Saúde, por exemplo. Ele é tripartite, onde o usuário é 50%, aí nós temos o prestador, o trabalhador, mais metade de 50%, 25%, e 25% aí no Conselho de Saúde se juntou prestador de serviço e gestor público. Mas é tripartite. Então nós temos usuário, paritário em relação aos usuários, 25% os trabalhadores e 25% gestores e prestadores de serviço. Mas dá outras formas. Podem acompanhar depois nossas publicações, que há o quadripartite, o tretapartite, há o conselho, que é, com maioria, exemplo, conselho de turismo, maioria sociedade civil, há conselhos que podem ter uma maioria do poder público, nada impede, tudo depende das normativas. E todos os conselhos têm que seguir princípios, lembrem sempre disso. Você, como conselheiro, tem princípios a ser seguidos. E, no mínimo, o princípio que você segue é o da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No mínimo isso. Onde você vai encontrar isso? Quando você pegar a lei dos conselhos, o regimento interno, o tratamento por urbanidade. Jamais confundir um debate com uma discussão acalorada. Você tem que debater. Você debate ideias. Essa ideia de ficar, a gente sempre fala isso, né? Ofender pessoas não é o ideal. O ideal é você debater ideias. E a gente pode divergir de ideias. Não há nenhum problema em relação a isso. Inclusive, vou deixar aqui para vocês de novo, antes do encerramento da nossa live aqui, o WhatsApp da diretoria. Tá? Então fica aí, nesse período aí de recesso, que é a semana que vem, retornamos no dia 3. Precisarem de qualquer coisa, me avisem. Eu vou estar tentando deixar tudo em dia aqui também, porque eu tenho um ritual, quem me conhece sabe. Enquanto eu não termino o que tem que ser feito, não sossego. E normalmente eu faço um ritual de passagem de ano, eu costumo vir no dia 31, fazer alguma coisa para dizer que não é o tempo que para, nós não paramos nunca, é simplesmente uma circunstância. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa com vocês.
Vou repetir aqui o WhatsApp da casa. Aqueles que não incluíram ainda, façam a gentileza. Provavelmente, primeiro nosso encontro, as pessoas estão mais ouvindo que querendo falar. Provavelmente nós vamos fazer depois uma live, que depois vai ficar disponibilizada, mas com participação. Então, nós vamos fazer, por exemplo, pelo Google Meet. A gente pega, marca um dia e todo mundo que quiser e que caiba lá nessa conversa, vamos vir fazer uma pequena explanação e depois debater papo, conversar. Inclusive, o ano que vem, realizar a primeira reunião das mesas diretoras, para que nós possamos trabalhar a intersetorialidade das ações dos conselhos, para que cada conselho vai se identificando aonde ele interpenetra, para que você possa começar a fazer políticas públicas em conjunto, em comuns. Mas calma, tudo a seu tempo. Estamos numa fase agora de reestruturar e fazer essa estrutura caminhar e dando cada vez mais suporte aos conselhos. Depois nós vamos ter essa fase em que os conselhos vão se crescendo e expandindo nas suas competências e ações. E sempre estarei aqui com a orientação, com a conversa, porque, já disse, eu sei as dores de ser conselheiro. Eu sei o que os conselhos também precisam fazer. E, principalmente, eu sei como é gratificante ver um trabalho bem realizado. Inclusive, aqui eu deixo um abraço ao Paulo do Conselho de Saúde, que ficou por 2 mandatos lá. E eu falei do Conselho de Saúde por quê? Porque eu tenho um carinho muito grande. Foi um dos conselhos que, primeiro, depois do Comem, eu vim atuar. Depois atuei no Conselho de Assistência, atuei no Conselho da Criança, e acho que foram só esses 4. Ah, e o Conselho sobre Drogas. Esse, entre aspas, é o meu xodó. Porque passei a vida inteira, fiz programa de rádio sobre dependência química, então, acredite, é uma vida doada à partilha de saberes. Então, basicamente, esse foi o resumo que nós fizemos. Depois, essa imagem, tudo que nós publicamos aqui, eu vou publicar também nas redes sociais, para vocês terem ideia, e retomo para vocês. Vocês vão encontrar no link que está, deixa eu só tirar aqui, peraí, que está nos comentários, o álbum, só clicar nos comentários vai abrir o álbum que tem toda a sequência de publicações. E eu faço sempre questão de não colocar opinião. Lá são textos de artigos, de livros, de matérias que nós encontramos e divulgamos através disso. E sempre é uma base para o diálogo e para o aprendizado. Porque o conhecimento imposto, ele não é um conhecimento consolidado. É um conhecimento onde alguém domina um determinado saber e durante um período faz as orientações que podem ser muito bem encaminhadas, como também podem ser desviadas. Então, o ideal é sempre que o raciocínio. Então, toda vez que alguém me pergunta determinada coisa, eu falo, olha, está escrito assim, uma das interpretações possíveis é essa, outra interpretação é aquela, ou digo, não há uma segunda interpretação. Porque esse é um princípio, por exemplo, publicidade de conselho. É um princípio constitucional, não tem como você escapar. A eficiência do conselho é um princípio constitucional. A questão da impessoalidade, as ações que o conselho toma, ele não é relacionado a uma pessoa, mas sim a um coletivo. Então você tem sempre que atuar de forma coletiva, na busca de consensos. Então eu espero ter esclarecido para vocês aqui qual é mais ou menos a atribuição do conselho. Essa live vai ficar salva, depois vai para o YouTube. Eu vou terminar antes de dar 1 hora, porque senão depois você não sobe para o Instagram, tá? Então vou agradecer a presença de todos vocês, colocar sempre à disposição a Casa dos Conselhos, a equipe da casa. E para encerrar o ano, eu tenho que deixar esse meu agradecimento. Vou deixar cada um de vocês conselheiros, não vou nominá-los. Fiz com o Paulo, fiz com o Zé Pio, mas vou fazer questão de nomear a questão da casa. Ao Sérgio, ao Matheus, a Gi e a Sandra. E o período que a Márcia também esteve aqui. E é o período que o Wagner Alves esteve com a gente também. Porque cada um de vocês, conselheiros, Casa dos Conselhos, mesa diretora, sociedade civil, tem uma importância e uma relevância para os conselhos municipais. Sem essa interação em comum, não existe conselhos funcionando de forma plena. Então, o que eu vou deixar como síntese para vocês aqui é: continue fazendo o seu melhor. Nós vamos fazer o nosso melhor aqui. Estamos à disposição, a Casa dos Conselhos, eu, e principalmente, a nossa intenção é acertar. Podemos, como seres humanos,
e dependendo da tecnologia que nós tivermos acesso, não conseguir realizar determinadas coisas. Mas estamos sempre à disposição e espero que vocês tenham boas festas, bom ano, e que vocês possam realizar também seus sonhos. E às vezes cansa, mas esse cansaço ele vem porque nós queremos o melhor. Eu não conheço nenhuma pessoa que queira o pior. Todo mundo quer o melhor. Só que nós temos opiniões. E isso é normal acontecer. Normalmente as pessoas que me conhecem pela primeira vez, eles costumam me dizer que eu sou uma pessoa draconiana, ou seja, certo ou errado sem meio termo. E depois que me conhece, descobre que continuo sendo certo ou errado. Mas existe um grande debate entre o certo e o errado. E sempre deixar as pessoas atuarem de forma consciente e tranquila. Então aqui vocês vão ter sempre uma equipe a posse de vocês. Eu vou estar à disposição. E desejo que em 2024 os conselhos, no ano que vem eu estou vendo a minha tabelinha ali, acho que só 5 conselhos vão fazer eleição. Esse ano foram 8. Então nós vamos, e vai ter mais 3 conselhos sendo compostos agora ainda, então vai voltar a ser 8 novamente ano que vem. Então a nossa intenção é estar à disposição de vocês, tá? Agradeço esses momentos que nós ficamos juntos aqui e até começo do ano, aonde nós vamos poder trocar mais uma ideia e volto a dizer, gratidão, como o Paulo escreveu ali, gratidão para vocês também. E como diz, né, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês e realizemos. Eu estou aqui exatamente para isso, para realizar. Quando tiver saúde e condição, estaremos aí. E encerro o ano agradecendo a cada um de vocês, a equipe da casa, a prefeita Lucimara, por acreditar no trabalho que a gente faz e dizer, muitas histórias virão, mas vocês fazem parte dessa história. Então, gratidão e estou à disposição sempre. Fiquem bem e, como eu digo sempre, um bom caminho, porque o que interessa não é a chegada e a saída, é o caminhar. Até breve e nos vemos em 2024, ou se não nos vemos, quem passar aqui pela casa até amanhã, estaremos aqui. Abraço, bom caminho e celebre consenso. Até mais. Tchau, tchau.